Qual a consequência disso? A gente tem que considerar o seguinte, que atualmente 20% da população do mundo consome 80% dos recursos, né, que são os países ricos. Aos outros 80% da população, restam os 20% de recursos restantes, com uma ressalva. A Terra não tem condição de continuar fornecendo esses recursos como vem fornecendo. Ela já está sendo sobreexplorada. A gente viu isso antes. Você quais as perspectivas para os serviços naturais para daqui a 2050. Então, o primeiro aspecto é esse. 20% da população consome 80% dos recursos, 80%, ao 80% restante da população sobra os 20%. Bom, e o grande problema é que os 80% da população do mundo querem passar a consumir, ter os mesmos bens que os 20% têm. O que moralmente não dá nada mais correto. Ou seja, por que uma determinada percentual da população pode ter acesso a bens, a riquezas, a boa condição de vida, ao passo que os outros não? Isso moralmente é indefensável, né? Então, essa população tem direito a isso. Agora, como é que se faz num sistema que já está extremamente bastante ameaçado, né? Quando a gente considera o Brasil, né, é uma situação também bastante preocupante, né? Isso aqui são dados do IBGE, do Global Environment Brasil, GeoBrasil. Olha, em 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes, 28 milhões no campo, 13 milhões na cidade. Portanto, eram 31% da população era urbana, né? Passados 60 anos, os 28 milhões, aproximadamente, que existiam no campo, passaram para 31, 32 milhões. Ou seja, houve um aumento de 10%, mais ou menos, 12% da população no campo. Ao passo que a população urbana passou de quase 13 para 137 milhões, né? Ou seja, é um crescimento absurdo em 60 anos. E qual o grande problema disso, né? Bom, o grande problema é que essa população acorreu aos centros urbanos sem menor tipo de planejamento, né? Não se pensou em habitação, em saneamento, em saúde, em educação, em transporte, né? Em escola, em educação, em trabalho, né? Ou seja, essa população veio para as cidades, né? Por falta enfim, não sei de onde vem, não sei como, né? Como é que se deixa que aconteça isso com o país. E em cima desse quadro é que se estabelecem essas grandes populações periféricas, né? Onde o poder paralelo, na ausência do Estado, o poder paralelo passa a ocupar esse lugar, né? E a gente propicia a esses habitantes condições que o governo, né, que o Estado brasileiro não consegue, né? Ou seja, então nós temos o quê? Na verdade, talvez... Como é que se consegue? Uma cisão, né? A gente pode pensar um corte, enfim, né? Bom, quando a gente olha a nossa região aqui, também é preocupante. Porque em 1970, também não, acho que chama mais atenção ainda. Em 1970, eram 650 mil habitantes essa região, todos os municípios da região metropolitana da Baixada Santista. Passados 25 anos, essa população fixa, em 35 anos, 70 a 2005, essa população passa a ser 1.625.000 habitantes. Ou seja, em 35 anos aumentou 249%. Né? Bom, e como se deu isso? Bom, você tem que ver o seguinte, que os bons terrenos, depois de Saturnino de Brito, quando essa região deixa de ser chamada de Porto Maldito, que ele faz os canais de dragagem de Santos, né, os canais são históricos aqui, e resolve o problema da febre amarela, da dengue, né, da malária, por essa região, as boas áreas passam a ser ocupadas pelos barões de café, ou seja, que passam a vir balnear nessa região, né, para as grandes casas, que ainda algumas delas você vê na Costa, na Conselheiro Neves, nessas avenidas. Ou seja, então essas terras boas, em 1920, 1930, já tinham donos. Quando essa população acorre a essa região, quais as regiões que sobram? Ou as encostas dos morros, né? Ou ainda os manguezais, as áreas marinhas, fluvio-marinhas, essas áreas estuarinas, de extrema importância para a produtividade pesqueira de áreas que estão distantes daqui, inclusive. Né? Ou seja, então isso se dá uma substituição de uso, na verdade, por falta de opção. Né? E associada ao processo histórico, a própria construção de imigrantes, que propiciou o surgimento dos bairros cotas, que hoje estão causando um problema para poder essa população ser retirada, porque uma vez ela se estabelecida, com o tecido social ali construído, como é que você muda essa população? Como é que é extremamente complicado, né? Bom, e aqui a gente vê, quando considera o litoral norte, isso é impressionante também, porque se nós olharmos assim, área urbana, em amarelo a gente pode ver área urbana até 61, né? Aqui só São Sebastião, núcleo de São Sebastião. Se nós considerarmos de 61 a 77, isso aqui é uma imagem satélite da CETESB, junto com o INPE, esse trabalho foi muito interessante, 61 a 77 é laranja, você vê, são mais alguns pontinhos. Esse em lilás, 77 a 90, olha, já ocorre um grande, né, aumento de ocupação urbana associada à construção, né, desse pedaço da Rio Santos, na verdade, de São Sebastião a Bertioga, né?
Bom, e depois de 90 a 2000, né, o que em vermelho você tem. Ou seja, isso quer chamar a atenção que em 23 anos, né, de 77 a 2000 praticamente, toda essa região foi ocupada. Né? Então, bom, e qual a consequência disso? Face às características da nossa região, né, ou seja, você tem a escarpa da Serra do Mar, você tem pequenas planícies costeiras, praias de bolso, né, como é que se faz para tratar o esgoto dessas residências? Até porque muitas delas são de segunda residência, são usadas um pequeno espaço de tempo durante o ano. Bom, não existe espaço para fazer tratamento de esgoto, né, porque as áreas são muito caras, são escassas. Né? Então, qual é a alternativa que surge? A alternativa é o uso de emissário submarino. Estamos dando um exemplo da consequência da ocupação urbana muito intensa de uma área costeira e dos problemas que isso vai gerar para a zona costeira propriamente dita e para os recursos e para os que aí estão. Por exemplo, pesca, turismo, uma série de outros. Né? Bom, e emissário submarino, na verdade, não é um tratamento de esgoto, ele é um pré-condicionamento, ele dilui, né, e agora trata com água oxigenada, mas isso não resolve, até porque não tem só matéria orgânica nesses esgotos. Se você pegar Santos, você tem no esgoto doméstico, você tem efluentes de posto de gasolina, de oficinas mecânicas, de laboratórios que trabalham com testes radiológicos, com hospitais com medicamentos químicos. Você tem um coquetel de substâncias químicas que são lançados juntos. Então, ou seja, não é só o problema bacteriológico, né? Tem um problema químico muito sério. Bom, e aqui algumas fotografias que mostram a consequência do emissário submarino nas águas costeiras, né? Inclusive com a introdução de nutrientes, a possibilidade de aparecimento de blooms, de algas que produzem biotoxinas, que podem ser neurotóxicas, podem ser amnésicas, podem ser diarreicas, podem ser paralisantes, né? E já chegando, apontando então para o final, né? Assim, né? Ou seja, no que respeita aos indicadores de qualidade de vida, as atividades da indústria de petróleo que se desenvolveram na região contribuirão para a melhoria do quadro apontado? A questão é a seguinte: nós já temos uma série de problemas. Com o que vai propiciar, o que vai induzir, né, essa indústria do petróleo que começa a se estabelecer? Ela vai contribuir para resolver esses problemas? Né? Ou ela vai contribuir para piorá-los? Né? Acho que isso é uma questão que a gente tem que ter muito claro. Né? A quem cabe, ou a quem são os responsáveis, né? Cabem a divulgação de tais informações para fins de contribuição para o esclarecimento dessa questão. Ou seja, nós estamos falando de informações que, infelizmente, é difícil de você ver. São todas informações públicas, disponíveis no site do IBAMA, da CETESB, do IBGE, né? São apontamentos de aula. Né? Mas a população não sabe essas informações. Bom, por que não sabe? Né? Bom, ou seja, alguém será que é responsável pela divulgação disso? Porque senão, quando a pessoa escolhe um candidato, né, para um cargo eletivo, ela tem em conta essas questões todas, né? Poxa, e a consequência disso para os filhos dela ou para os netos delas? Né? Poxa, então, será que isso precisa ser divulgado ou não precisa ser divulgado? Não sei, né? São questões que têm que ser levantadas. Como as políticas públicas podem proteger a sociedade das características nefastas, das características negativas, né, desse processo de ocupação do litoral e da perda desses atributos e da, né, marginalização social e de todos esses processos socioeconômicos que acabam vindo paralelamente. Né? Quem deve ser responsabilizado pela situação identificada? Acho que isso é uma questão interessante. Se você entrar no site da Presidência da República e olhar o panteão dos presidentes, mas a gente pode fazer isso com o governo do Estado, pode fazer isso com o município, inclusive, você vai ver a biografia deles, todos eles só fizeram boas obras, né? Só tem uma série de bons trabalhos que foram feitos. De onde surgiu essa realidade que nós estamos falando? Né? Esse monte de gente, um contingente populacional sem subhabitação, sem educação, de onde é que vem? Nosso país talvez seja o país mais violento do mundo. Segundo o IBGE, em 20 anos foram assassinados 580 mil brasileiros, a maior parte deles jovens, né, de 18 a 20 e poucos anos, de 25, 27 anos de vida. Isso é muito mais do que morreu na guerra do Irã, do Iraque, Vietnã, né, talvez até incluindo, bom, população civil no Vietnã não se vê o caso, mas Irã e Iraque sim, guerra do Golfo. Né, e o Brasil ostenta essas estatísticas. Então, como é que pode isso? Quem é o responsável por isso? Ou não tem responsável? Né? Então, o que é? É uma irresponsabilidade isso? Cadê as políticas públicas que deveriam regular ou contribuir para coibir ou para diminuir essas possibilidades? Ou ainda divulgar essas informações? Né? Bom,
a gente tem que exercitar o papel de cidadão, né? E ser cidadão dá trabalho, né? Porque ninguém te paga para isso, né? Você, ao contrário, tem que tirar tempo que você deveria despender para suas coisas, para sua família, para poder começar a exercer um papel que, infelizmente, ainda é muito raro. Bom, e além disso, temos que cobrar constante e intensivamente, né, dos representantes eleitos dos diversos níveis, município, estado, federação, ações a respeito desse tópico. Né, desses tópicos, ou seja, não é possível, não dá para ficar só no discurso, não dá para falar só das situações, das coisas boas que advirão com a indústria do petróleo, e todos esses aspectos, a não ser que eu esteja completamente enganado, o que eu até espero que seja, né? Mas em função do trabalho que eu venho desenvolvendo, a gente vê que infelizmente isso é verdade, né? E eu não estou querendo ser também, não quero ser pessimista, né? Da mesma forma que não adianta sermos otimistas, acho que nós temos que ser realistas, né? Nós estamos falando de ciência, estamos falando de busca de ferramentas, no cabedal de conhecimentos, no arsenal de tecnologias para poder enfrentar esses problemas, né? E uma sugestão, por exemplo, que adotemos, todos nós, indivíduos ou profissionais, a Carta das Responsabilidades Humanas. Existem muitas cartas, né? Carta da Terra, Carta Verde e tal. Mas a Carta das Responsabilidades Humanas ela é interessante porque ela chama a responsabilidade do ser humano, né? Quem causou esses problemas aqui, nessa região, no estado, no Brasil, na Terra, é o homem, não é a natureza. E cabe a ele tentar resolver isso. Bom, e é interessante porque diz o seguinte, que as responsabilidades, elas são compartilhadas, são de todos os seres humanos, mas elas são diferenciadas, né? Por exemplo, você não pode querer que um semi-analfabeto, um analfabeto, um mendigo que está na rua, tenha o mesmo papel frente a esse processo do que um presidente, um executivo de uma grande empresa, ou um governante público, ou um vereador. Né? Ou seja, por isso a responsabilidade é de todos nós, todos os seres humanos. Né? Mas ela é diferenciada, portanto, ela é compartilhada, mas ela é diferenciada na medida que nós disponhamos de mais informações, de mais cultura ou de mais poder, seja econômico, seja em condições de fazer. Então, quanto maior o poder, quanto maior a capacidade do indivíduo, tanto maior a responsabilidade dele frente a essas questões. E acho que essa é a sugestão e a solicitação que eu faço. Ou seja, em cima desse quadro, temos que nos mobilizar, cobrados dos dirigentes públicos, enfim, mobilizar e divulgar essas informações. Bom, eu sou pesquisador do Observatório Oceanográfico, como eu falei, sou também do Programa de Informação em Saúde e Ambiente, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e meu e-mail, paulo.arcote@uol.com.br, e eu estou à disposição e agradeço a oportunidade de ter vindo falar aqui para vocês.